Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Ivonete vai ler a Bíblia conosco, que vai descer com as crianças. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos tomar como leitura o versículo 19 até o 23. João 20, do 19 ao 23. O título da mensagem dessa noite: Cristo vive. E o que isso significa? João capítulo 20, versículo 19 a 23. Quem achou, se põe de pé em nome de Jesus. Passamos a leitura do texto sagrado. Amém? Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Amém? Vou pedir para as crianças virem à frente aqui com a Ivonete. Nós vamos aproveitar, fica de pé ainda. Nós vamos aproveitar, orar pela palavra e também orar pela Ivonete e as crianças. Vem, crianças, à frente, estão com a Ivonete. Vamos estender as nossas mãos na direção deles e fazermos a nossa oração. Pai amado, Pai querido, nós lhe pedimos que a bênção do Espírito Santo faça presente na vida dessas crianças. Como foi gostoso vê-las louvando a Ti nessa noite. E como é rica, Pai, uma igreja que tem crianças. Que o Senhor nos dê muitas crianças para cuidar bem delas. Enche a vida da Ivonete do Espírito Santo, Pai. Enche a vida de cada um que vai ouvir a palavra. Enche a vida, Senhor Deus, minha como pastor dessa igreja. Dá-me graça, Senhor. Dai-me compreensão, entusiasmo, unção para falar do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Vão em paz, Ivonete e as crianças, e vocês podem se assentar para conversarmos um pouquinho. Eu peço a você que não saia, que não se disperse, mas que seja abençoado pela palavra do Senhor. Irmãos e irmãs, vire para quem está do seu lado aí e fala: Cristo ressuscitou. E aí faz uma pergunta: mas o que isso significa? Quero lhes convidar a imaginar que a vida é feita de imprevistos. A vida nos acontece muitas coisas boas e nos acontece coisas das quais nós não esperamos. E sobrevêm sobre nós dias amargos, como por exemplo veio essa semana sobre a família do governador Geraldo Alckmin. Seu filho saiu para um passeio de helicóptero, um teste em um avião com amigos, e lá vai a vida dele, e não só dele, mas de 4 ou 5 pessoas que estavam juntos, do piloto, dos mecânicos. Certamente, se nós perguntássemos para a família, eles diriam: não esperava isso. É natural, irmãos e irmãs, a gente espera bênção e não desgraça. Alguém aí sai de casa hoje e fala: hoje eu estou esperando que me aconteça um acidente. Deus o livre. Como diz o pessoal da Universal, está amarrado. A gente sai sempre
na expectativa de coisas boas. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Jesus nasce da Virgem Maria, vem ao mundo, chama 12 homens simples, a maioria deles iletrados, analfabetos, e começa um ministério de cura, e Jesus cura enfermo, e Jesus expulsa demônio, e aqueles homens começam a descobrir que eles podem curar enfermos, que eles podem expulsar demônios. Aqueles homens começam a descobrir que eles podem flutuar na água, que eles podem fazer coisas lindas, e eles vão enchendo o coração, e eles vão se apaixonando pelo Mestre, e eles vão ficando fã de Jesus, e eles vão amando Jesus. Aqueles homens começam a ser ensinados, porque tinha algum deles que era chucro, inclusive o Pedro. Mas como Pedro dava trabalho, como Pedro era teimoso, como Pedro era meio assim, o Pedro não pensava, o Pedro agia para depois pensar. Mas Jesus ensinava, Jesus chamava eles, contava parábola, Jesus animava o coração deles, e aqueles homens largaram a família, aqueles homens largaram a esposa, aqueles homens deixaram a pescaria e começaram uma aventura maravilhosa na vida deles, e eles achavam: vamos viver com Jesus 50, 60, 100 anos. Jesus começou o seu ministério com 30, então eles diziam assim: nós vamos viver uma vida maravilhosa, nós vamos viver com o nosso mestre até 80 anos, até 100, mas de repente, eles não foram pegos de surpresa, eles só não entenderam, porque Jesus já havia lhes dito o que ia acontecer. Jesus já havia lhes dito de que ele morreria, mas eles não aceitavam, não admitiam. É como se um amigo seu chegasse para você e falasse assim: eu estou pressentindo que eu vou morrer logo. Você vai dizer: para de bobeira, Mas um dia chega a hora da crucificação e o Mestre morre. E aí é hora do sonho virar, pelo menos por 2 dias, pesadelo. Da sexta-feira à noite, da sexta-feira à tarde, às 3 horas da tarde, possivelmente horário da crucificação, até o domingo, eu ouso a dizer que foi um dos dias mais tristonhos, complexos, difíceis, dolorosos da vida desses homens e também das mulheres, inclusive as mulheres que foram até o túmulo, as mulheres que assistiram, que choraram a morte de Jesus. Esse foi um dia terrível, esse foi um dia amargo. E como nós pregamos no culto pela manhã, aí às 6 horas da manhã do domingo, por volta das 6, a Maria Madalena vai ao túmulo e acha o túmulo vazio. E a Maria volta, conta aos seus discípulos, o Pedro e mais um vai lá. E aí agora eles estão num domingo à tarde, talvez por volta das 5, 6 horas da tarde, reunidos, trancados dentro de uma casa, sem sonho, apenas amargura dentro da bagagem, apenas frustração. E de repente, quando eles menos imaginam, o próprio Jesus chega até eles para dizer: paz esteja convosco. Diga aí para quem está do seu lado: paz esteja convosco, o paz seja convosco. Certamente o espanto foi grande, porque naquela altura do campeonato, certamente eles já achavam que os sonhos estavam mortos, que já não tinha mais condições, que já não havia mais o que fazer, e eles estavam pensando em pegar novamente as tralhas de pesca e começar a pescar de novo. E com medo, porque eles imaginavam assim: se mataram Jesus, vão matar o seguidor deles também. Vai fazer uma rapa aí, os 12 vão rodar juntos.
Mas irmãos e irmãs, é tão difícil a gente dizer isso nos momentos tenebrosos. Mas se a gente se encontra num momento tenebroso da vida hoje, a gente precisa ouvir de Jesus essa palavra: paz seja convosco. Paz seja na sua vida. Porque paz não é ausência de problema. Paz não significa que nós estamos com a nossa casa em ordem, com os nossos investimentos sobrando, com a nossa vida física, com a nossa saúde 100%, mas paz é principalmente a paz de Cristo quando tudo parece estar virado do avesso, quando você tinha tudo para tirar a sua vida, quando você tinha tudo para fazer um monte de bobagem, você sentir a paz porque Cristo está vivo. Amém? Por isso, irmãos e irmãs, a saudação de Jesus é sempre uma saudação de paz. A segunda coisa que eu gostaria de destacar desse texto: então chegou Jesus, mostrou as mãos e mostrou o lado porque era onde ele tinha levado uma lança, onde eles tinham fincado a lança lá, que ao invés de sair sangue, saiu água. Jesus não fez questão de que apagasse a cicatriz, porque ele tinha poder para isso. Ele podia fazer uma plástica espiritual, né? Estão brincando assim, mas ele tinha poder para tudo, ele não precisava. Mas aquele corte e aquelas marcas do cravo, as marcas do prego, para ele não era desonra, mas para ele significava as marcas do amor, as machucaduras do amor, as machucaduras que ele teve com orgulho. É como se ele exibisse isso: ó, isso aqui é amor. Jesus não se preocupava em se mostrar, mas ele fez questão de não tirar as marcas para dizer para os seus discípulos: ó, sou eu mesmo, sou eu que pregaram na cruz, sou eu que machucaram, mas sou eu que estou vivo e estou aqui. Essa é a grande questão, meus irmãos, de que Deus, Jesus se apresenta exatamente como ele era, porque certamente alguns podiam falar: mas ele parece Jesus, mas não tem as marcas. E essas marcas têm significado no profeta Isaías. Ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas machucaduras ou pisaduras nós fomos sarados. E aí, por isso que eu fiz uma pergunta: Cristo ressuscitou, e daí? Porque no versículo seguinte, nós precisamos entender bem isso, porque senão nós vamos achar que Jesus ressuscitou unicamente para nos colocar numa zona de conforto. Senão nós vamos achar que Jesus ressuscitou unicamente para que nós sejamos as pessoas mais poderosas dessa vida, para que nós tenhamos vida fáceis, para que nós tenhamos todo o conforto, toda a riqueza. Mas quando Jesus chega a eles, Jesus não perde tempo e diz logo: como o Pai me enviou, eu envio vocês. Esse foi o papo de Jesus com ele. A Bíblia não relata, mas certamente ele não chegou e começou aquela conversa mole. O Pedro perguntou para ele: e aí, Jesus, como é que foi lá? Como é que está o céu? Como é que está o seu pai? E aí, tem muita gente no céu? E aí, como é que foi a morte, a ressurreição? Fiquei sabendo que você desceu lá no inferno, tomou tomou do diabo a chave da morte. Como é que é a parada lá, Jesus? Como é que é o negócio lá? Vamos aí, Jesus, vamos falar um pouquinho de nós também. Nós estamos aqui com medo dos judeus, nós estamos aqui aprisionados, nós estamos aqui sem saber o que fazer. Eu já tinha comprado o anzol, já tinha lavado as redes, amanhã eu ia começar a pescaria de novo, mas morrendo de medo de perder a cabeça. Não,
Jesus chega e diz para ele assim: ó, o Pai me enviou. Eu cumpri tudo que o Pai tudo que o Pai mandou eu fazer. E como o Pai me enviou, eu envio a vós. Ressurreição significa que Cristo envia você para uma grande obra. Ressurreição não significa que você vai pôr o seu burro na sombra. Ressurreição não significa você bater no peito e dizer assim: ó, Cristo já ressuscitou mesmo, agora eu estou salvo, agora eu estou na boa. Mas ressurreição significa: Cristo te enviou e te deu poder para curar enfermos, e te deu poder para expulsar demônios, e te deu poder para curar, e te deu poder para ser um representante de Cristo, aleluia. Se nós não entendermos isso, nós não entendemos o que é ressurreição. Se nós não entendermos que Cristo, não tivermos a capacidade de entender exatamente o que isso significa, nós vamos achar que isso é apenas um episódio, mas Cristo envia você para uma obra santa. Diga para a pessoa que está do seu lado: você pode, porque Deus te enviou. Claro que você tem que estar sendo pastoreada, está sendo discipulada, está sendo cuidada, você tem que estar debaixo da bênção de Deus, da bênção do seu pastor, sendo tratado, mas Cristo enviou você. E não importa se você é grande ou pequeno, alto ou baixo, magro ou gordo, se você é a pessoa que você leu 50 livros ou não leu nenhum, mas o que mais importa é que o envio de Jesus é para você que entende que isso é com você. Porque quando a gente fala Cristo te enviou para uma obra de salvação, para uma obra linda, você pode olhar para o seu irmão e dizer: meu irmão é enviado de Deus. Você pode até dizer: ó, Deus te enviou, mas diga para você mesmo: Deus me enviou. E Jesus disse: aquele que crer em mim fará as obras que eu fiz, e as fará maior ainda, ou maiores ainda. Certo dia alguém meio incrédulo me disse: pastor, Cristo, o senhor me desculpa, eu respeito o senhor, mas Cristo está morto, pastor. Eu disse: eu não vou brigar com você, porque eu acho que quem está morto somos nós que falamos que representamos a Cristo. Eu vou defender Cristo, Ele não precisa da minha defesa, mas eu vou defender. Cristo não está morto. Talvez os cristãos estejam penengando, uma boa parte deles. Porque a gente vê, acha bonito, mas não faz. A gente vê, a gente dá glória a Deus, mas não se comporta como um enviado. Mas se você é um enviado de Deus, então amanhã você pode ir e falar de Jesus para uma pessoa. Amanhã você pode ir curar uma pessoa em nome de Jesus. Amanhã você pode ir fazer alguma coisa, porque o enviado de palavra não resolve. O enviado de palavra: ah, Deus me enviou, mas te enviou e você está fazendo o quê? Então Cristo não está morto, irmãos e irmãs. Recentemente nós tivemos o filme aí, Deus não está morto. O que precisa estar mais vivo é o pastor e vocês. O que precisa estar mais ligado aí na parada, né, como os jovens gostam de dizer, é a gente. Porque Deus nos deu toda a autoridade, mas a gente ainda não descobriu, a gente não sabe usar 0,1% da autoridade que Deus nos deu. Eu não quero que você saia triste daqui com esse sermão. E eu não quero sair triste daqui também, porque eu sei que eu também não uso e não aprendi a usar toda a autoridade que Deus me deu. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite dizendo: Deus, faz um conserto na minha vida para que eu realmente descubra quem eu sou em Cristo. O que eu posso. E irmãos e irmãs, como Deus enviou a mim
eu envio vocês, como Jesus enviou os discípulos, Ele envia eu e você, mas não é só para fazer milagres. Quando Jesus vai pronunciar a sua última fala antes de voltar para o céu, Ele diz: portanto, ide e curai todas as pessoas. Foi isso que Ele disse? Não. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. Então a gente pode se encantar muito com milagre, porque milagre deixa a gente famoso. Se eu, pela graça de Deus, virar fazer milagre aqui, eu vou ficar conhecido em Itapeva, o pastor milagreiro. E eu vou começar a ser chamado para pregar em tudo quanto é igreja. E as pessoas vão começar a me parar na rua. E vai começar a encher essa gente, vai começar a encher essa igreja de gente. Mas encher de gente para coisa errada, apenas receber o milagre. O mais importante de encher essa igreja de gente é para receber Jesus. Então, irmãos, saiba que você foi enviado para fazer discípulo. Você não tem escapatória. Aí a gente diz assim: pastor, eu oro, não faz milagre. Bem, talvez não é isso que Deus quer de você, mas você pode fazer um grande milagre, tomar uma vida do inferno falando de Jesus para ela, amando ela, cuidando dela, respeitando, trazendo para a igreja, buscando caminhar com ela. Como o Pai me enviou, eu envio a vocês, diz Jesus. E deixa eu dizer uma coisa, como eu creio que foi Deus que me mandou para Itapeva, eu creio nisso. E eu creio que foi Deus que me chamou para ser pastor. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Como Deus me enviou, eu gostaria de enviar vocês para fazer discípulos. Eu gostaria que cada pessoa dessa igreja estivesse cuidando pelo menos de uma pessoa. Claro, com o cuidado do pastor. Ninguém cuida de alguém sem ser cuidado. Mas eu queria que você tivesse pelo menos uma pessoa visitando ela semanalmente, levando um texto da Bíblia para compartilhar com ela, pondo o seu carro para buscá-la, para trazer para a igreja, até ela, pelo menos até ela andar com as próprias pernas, porque é que nem criança. Primeiro você busca, cuida, depois ela se apaixona por Jesus, aí ela vai buscar outro. Eu queria pedir com muito carinho para vocês, que Jesus pediu: escolha uma pessoa para você cuidar, cuide pelo menos de um. Ovelha boa dá um monte de cria por ano, vamos dar pelo menos uma criazinha. Amém? Eu fiz essa vírgula aí para você pensar se é isso mesmo. Não façam isso só por mim, não. Faça porque Jesus disse: eu envio a vós. Nós temos que ficar no lugar de enviados, irmãos e irmãs. Cuidar das pessoas, cuidar muito bem delas. E a outra coisa mais importante, que o seu ministério, que a pessoa que você vai passar a cuidar a partir de hoje, a pessoa que você vai passar a cuidar a partir desse momento vai ser uma bênção, sabe por quê? Porque Jesus disse assim: como o Pai me enviou, eu envio a vós. E soprando sobre eles disse: receba o Espírito Santo. Irmãos, eu comprei um livro recentemente, cujo título é O Deus Esquecido. E o livro trata justamente do desprezo da igreja à pessoa do Espírito Santo. Porque esse texto aqui de Jesus, ele é magnífico, ele é o cumprimento. Quando eu for, disse Jesus, o Consolador virá, e naquele momento o Espírito Santo ganha vida dentro de nós, quando ele diz: soprou sobre nós o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo alerta de que não extingueis, ou não apagueis, ou se preferir, não mateis, não anulem o Espírito Santo
Não sufoquem o Espírito Santo, mas deixe o Espírito Santo fluir dentro de você. Deixe o Espírito Santo dirigir você. Não tenha o Espírito Santo somente, mas deixe o Espírito Santo ter você. Nós estamos constantemente dizendo: pastor, eu quero fazer a obra, mas não acontece. Sabe por que não acontece? Porque nós somos orgulhosos. Nós queremos fazer a obra pela nossa força. Nós queremos fazer a obra com o nosso orgulho. Nós queremos jogar o laço e laçar as pessoas, dizer: você tem que aceitar Jesus. Se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Mas quanto tempo você gasta dizendo em oração: Espírito Santo, toca naquela vida, Espírito Santo, toca naquele coração, Espírito Santo, abra aquela mente dura, abra aquele olho que está cego espiritualmente, aquele ouvido que está travado. Irmãos, nós saímos para falar, tagarelamos e esquecemos de dizer: Espírito Santo, toma a minha vida. Eu tenho uma grande crise quando eu escuto, e eu escuto de gente fofoqueira, que diz assim: a igreja metodista não tem o Espírito Santo. Igreja nenhuma tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é de Deus, ué. Ninguém é dono do Espírito Santo. Mas essas pessoas, elas confundem Espírito Santo com barulho. É claro, o nosso culto precisa ser animado. Uma das coisas que eu estou feliz é de olhar que o nosso culto cada dia ele está mais animado. Já se ouve uma salva de palmas para Jesus, já se ouve um glória a Deus, um amém, que bênção. Mas muitas pessoas confundem o Espírito Santo somente com barulho. Mas o Espírito Santo é Deus dentro de nós, o Espírito Santo é milagre, o Espírito Santo é palavra viva. Você pode pregar, você não convence ninguém se o Espírito Santo não estiver na sua vida. O grande pregador Charles Spurgeon disse certa vez: é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que um pregador sem o Espírito Santo fazer alguma coisa, do que uma pessoa sem o Espírito Santo fazer alguma coisa. E as pessoas têm medo do Espírito Santo. O diabo coloca na cabeça: ó, cuidado, vai buscar o Espírito Santo, você vê se vai cair, você vai chegar lá na igreja, vai começar a falar lá com a língua enrolada, e aí você cai nesse engodo. Irmão, um crente sem o Espírito Santo não vai fazer nada, embora pode ter boa intenção, pode ser conhecedor de Bíblia, pode ser leitor de Bíblia, pode ser um cara de caráter, pode ter carisma, pode ter o que você quiser. Sem o Espírito Santo você é uma pessoa comum e normal. A história de Sansão era um homem que Deus deu tanta força para ele, que com a cabeça de jumento ele matou 1000 pessoas, era só pancada. Amarraram corda nele e fazia só assim, ó. A corda virava um fio de linha, arrebentava tudo. Mas o dia que o Espírito Santo saiu dele, que ele fez a bobagem que fez, e a Dalila cortou o cabelo dele, ele perdeu as suas forças, ele passou a ser um homem comum e normal, e o ministério dele, o chamado dele, nada acrescentou. Portanto, eu te digo, nessa noite, vira aí para quem está do seu lado e fala: pelo amor de Deus, fala aí, pelo amor de Deus, não tenha medo do Espírito Santo. A gente precisa ser batizado no Espírito Santo. E é claro que alguns de nossos irmãos de outras comunidades confundem batismo com o Espírito Santo com falar em línguas. Claro que falar em línguas é uma prova de batismo com o Espírito Santo, mas é muito mais do que isso. É viver os frutos do Espírito: amor, bondade, longanimidade, domínio próprio. E eu queria pedir para Deus que nessa noite você recebesse o Espírito Santo. Eu queria pedir para Deus que nessa noite eu pudesse ser mais cheio do Espírito Santo. Porque eu não estou fazendo uma acusação com vocês. Nós metodistas, nós acreditamos que a partir do momento que você confessa Jesus, que nem fez aqui o seu exaltino domingo, ele recebeu o dom do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo já está sobre a vida dele. Agora a questão é ele deixar o Espírito Santo florescer. E é vocês também deixar o Espírito Santo. É eu deixar o Espírito Santo. É menos de mim e mais de Deus.
A matemática precisa ser essa. Não é que você, sabe, eu preciso fazer uma campanha para receber o batismo com o Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo já foi dado para todo mundo, ele aí que aceitou Jesus, claro. Agora o que precisa é, deixa Ele controlar o seu ser, a sua vida, senão Ele vai ficar dentro de você e você não vai deixá-lo fazer nada, você vai prender o Espírito Santo está preso dentro de muita gente, o Espírito Santo está morto dentro de muita igreja, e a igreja morre quando o Espírito Santo está preso. Então deixe o Espírito Santo fluir, sair e usar a sua vida. Às vezes ele está preso, ele está sufocado. Às vezes nós colocamos o Espírito Santo dentro de uma gaiola. Às vezes nós falamos assim, não, mas eu sou muito racional para deixar o Espírito Santo, eu não entendo, eu não quero entender esse negócio, porque vai que eu começo a fazer umas coisas feias. Tenho certeza que coisa muito mais feia você está fazendo por não deixar o Espírito Santo fluir dentro de você. Você acha feio, por exemplo, o Espírito Santo te mandar orar dentro de um ônibus? Eu estava lá em São Paulo, uma vez, um circular, e Deus falou comigo, você precisa fazer uma oração dentro desse circular. Tá bom, Deus, eu fecho os olhos aqui quietinho. Não é assim que eu quero. Deus, mas o que o pessoal vai pensar de mim lá com a bengalinha na mão, Fernando? Fazendo uma oração, o que esse pessoal vai pensar? Bom, fiz o que Deus mandou, ainda com um pouco de receio. Algumas pessoas nada entenderam, outras ficaram quietas. Mas uma senhora me disse na saída, pastor, ela veio perguntar, eu falei que era pastor, disse, pastor, eu creio que hoje Deus salvou a minha vida aqui através da sua oração. Eu creio que eu fui alcançada pela graça de Deus. Você acha esquisito orar dentro de ônibus? Não orar para aparecer. Se Deus não mandar você orar e você ficar de pé lá, o próprio diabo vai rir da sua cara. E não vai acontecer nada. Mas se Deus mandar, nós temos que fazer. E você não pode confundir batismo com o Espírito Santo só com esquisitice. Tem por aí modismo, gente despojando no chão, deitando, gritando, de escândalo, de querer mostrar que é superior aos outros, que é batizado no Espírito. Espírito Santo é fruto. Irmãos, receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Irmãos, que eu não sou atrevido muito, um pouquinho a gente é. Eu creio que vocês têm o Espírito Santo e eu também. Só que nós estamos apagando a ação dele. O que o apóstolo Paulo disse foi para mim e foi para você. A gente quer convencer as pessoas pela nossa própria força. E a gente quer convencer as pessoas às vezes pelo tanto de conhecimento. E a gente quer convencer as pessoas pelo medo. Se você não aceitar Jesus, você vai ver só. Vai começar a vir desgraça sobre sua casa, vai acabar o casamento. Irmãos, isso é profeta do Satanás. Porque a Bíblia diz assim, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito Santo de Deus. Seja cheio, seja cheio. Porque senão você vai ser enviado, e sabe o que vai acontecer com você? Nada. Foi assim com John Wesley. John Wesley foi na Geórgia pregar para os índios. E sabe o que aconteceu com ele? Nada. O ministério foi um fracasso. Só arrumou problema lá. Ninguém se converteu. E ele diz, eu fui converter os índios, mas quem vai me converter? Mas quando ele volta da Geórgia, quando ele recebe o Espírito Santo, quando ele recebe o coração aquecido, este homem muda a história da Inglaterra.
Diz alguns historiadores que o metodismo, que o Wesley salvou a Inglaterra de uma batalha sanguenta, de uma batalha terrível, sanguinária, e isto tudo aconteceu porque aquele homem foi cheio do Espírito Santo. Então seja cheio do Espírito Santo, porque senão, sabe, irmão, você vai ser enviado, sabe o que você vai trazer na sua bagagem? Frustração, dor, e nada vai acontecer. Nada vai acontecer se você não for com o Espírito Santo. Você pode chegar para mim e dizer, pastor, mas vai acontecer porque eu falo bem. Não vai, irmão, não vai acontecer. Mas vai acontecer porque eu conheço muito a Bíblia. Não vai. Receba o Espírito Santo. Diga para quem está do seu lado aí, receba o Espírito Santo. Para de ter medo, irmãos. Eu creio que nós temos que ser inconformados. Quando alguém chega assim, nós estamos vivendo esse processo agora de mudança da igreja, de ir para o discipulado. As pessoas chegam assim, mas quando eu conheci a igreja há tanto tempo, a igreja era assim, a igreja era assado. Nós não podemos desmerecer nenhuma pessoa que passa por essa igreja. Não podemos desmerecer nenhum tempo, porque cada tempo tem a sua bênção e a sua luta. Mas, irmãos, nós estamos aí hoje em um grupo de pessoas. Se nós enchermos do Espírito Santo, nós somos capazes de mudar a história de Itapeva. Eu creio. Nós somos capazes. Então não tenha medo do novo. O Espírito Santo é novo, é algo tremendo na sua vida. E Jesus sabia que o sucesso daqueles homens dependia do Espírito Santo. Tanto que no cumprimento de Pentecostes, lá em Atos 2, o Espírito foi derramado. Eu quero que o Espírito Santo seja soprado sobre você nessa noite. Amém? A outra questão, caminhando para o fim, é de que nós podemos perdoar pecados. Você pode dizer assim, o pastor Enoque está falando uma tremenda heresia. Porque nós sempre dizemos assim, quem perdoa pecado é Deus. Olha, eu posso te ajudar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo outro, mas eu não posso perdoar pecado. Quem perdoa pecado é Deus. Mas aqui o texto diz, tudo aquilo que ligardes na terra será ligado no... Se perdoares alguém, será perdoado. Se reter o perdão, se não perdoar, também não será perdoado. Eu creio que a igreja do sonho de Deus, queridos, ela seja assim. O irmão, uma irmã caiu num pecado. Ele procura o pastor, procura o seu discipulador, diz para ele, ó pastor, ó discipulador, eu pequei. E você vai explicar para ele a consequência. Mas você vai olhar para ele e dizer assim, meu irmão, pela autoridade de Jesus, eu perdoo os seus pecados. E Deus vai limpar o coração daquela pessoa. Talvez se um drogado te procurar, uma prostituta te procurar, talvez qualquer pessoa que te procurar, você sentar com ela e dizer assim, olha, você quer Jesus? Quero, mas o meu problema é que eu quero Jesus, só que eu tenho um caminhão de pecado. E você olhar para ela e dizer, eu te perdoo em nome de Jesus. O que ligardes na terra será ligado no céu. A gente pode perdoar pecados pelo nome de Jesus, claro. A gente pode fazer uma oração onde a pessoa perdoe, onde a pessoa possa sentir o perdão de Deus, onde a pessoa pode sentir Deus limpando a sua vida, onde a pessoa pode sentir a transformação que a obra de Cristo faz nela.
Então, irmãos e irmãs, nesse sentido, eu creio que nós precisamos exercitar isso. Lá em Tiago 5:16, diz que nós devemos confessar os nossos pecados para Deus e devemos contar para os nossos irmãos para sermos perdoados. É claro, você não pode contar pecado para crente fofoqueiro. Aliás, eu creio que fofoqueiro não é crente. Ou é um crente que está caminhando para ser. Porque crente não é fofoqueiro. Porque o que você vai fazer com o pecado do outro, né? Se você conta para o outro, opa, vou fazer um telefonema aqui. Fulano, você sabia o que fulano de tal fez? Conta a benção, conta. Ou a desgraça, né? Conta. Irmãos, eu aprendi uma coisa: se alguém contou alguma coisa para você, é para você. Se quisesse contar para mim, tinha me procurado. Então é para você. E não olhar para a pessoa e falar assim: ó, cuidado, agora eu tenho uma carta na manga, viu? Quando aquele irmão fala alguma coisa lá na reunião que eu não gostar, eu... Não é para você fazer isso. É para você dizer: eu te perdoo em nome de Jesus, e o acusador seja repreendido. Amém? Deus nos deu muito poder, não o poder que a gente pensa, mas o poder de perdoar os pecados no nome dele, no nome de Jesus. Que o Senhor abençoe a sua igreja. Que o Senhor nos alerta de que sua ressurreição para nós implica em mudança de vida, que nós possamos nos comportar como enviado e enviada do Senhor, que você vai fazer as coisas com a bênção do seu pastor, debaixo da autoridade que Deus colocou sobre a sua vida, e que você e eu possamos parar de sufocar o Espírito Santo. Eu creio que se o Espírito Santo resolvesse falar e dizer assim: ó, estou muito apertado aqui dentro de você, viu? Você enche aqui de porcaria, você enche aqui de mentira, você enche aqui de um monte de coisa, e aí eu não consigo fazer nada na sua vida, embora você tenha boa intenção. Mas o avivamento traz de volta o Espírito Santo. Eu não discuto, irmãos, quando alguém diz para mim: eu tenho o Espírito Santo. Qualquer um pode dizer que tem. Mas talvez o Espírito Santo está igual aquele livro que você comprou. Comprou um livro que achou legal o título, mas nunca leu. Uma pesquisa mostrou, uma pesquisa feita pela editora Agnos, se eu não me engano, mostrou que 40% dos livros comprados passam 20 anos, 10 anos para ser tirado o plastiquinho que você comprou. Então, às vezes, o Espírito Santo é a mesma coisa, ele está dentro de você. Só que ele está em stand-by. Ele está anulado. Que o Espírito Santo possa ter espaço nas nossas vidas, ter espaço nos nossos corações. Eu queria que nós levantássemos aqui um clamor para o Espírito Santo trabalhar livre dentro da gente. Mas eu queria chamar aqui a Tânia e a Raquel, que vão nos ajudar na Santa Ceia, por favor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Que a ceia seja a ceia da ressurreição do Espírito Santo dentro de você. Não sufoquemos o Espírito Santo. Não anulemos o Espírito Santo. Eu peço para vocês virem ao altar todos. Todos venham ao altar, por favor. Meu Pai,
nós consagramos os dons de pão e vinho. Nós lhe pedimos que, ao comer o pão e ao tomar o suco da uva, nós sejamos contemplados com a bênção do Espírito Santo. Que nós, Pai, possamos parar de te sufocar e que o Senhor tome conta dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Você vai receber o pão, você vai receber o cálice, e eu vou só te pedir uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você clame: Deus, eu quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo dentro de mim. Vai orando enquanto você recebe a comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Vai orando, Deus, e vai pedindo: Deus, eu lhe peço perdão pelas vezes que eu sufoquei o Espírito Santo. Eu lhe peço perdão quando eu deixo o meu ego, a minha vaidade se sobressaírem. Quando eu deixo o meu ódio sair, quando eu deixo a minha cólera, a minha ira. E eu quero o teu Espírito na minha vida. Diga para Deus: Deus, eu quero deixar o Espírito fluir. Eu quero soltar, Deus, tudo aquilo que prende. Receba o Espírito Santo. Por mais que eu ore, por mais que eu clame, eu não posso fazer vir sobre a sua vida o Espírito Santo. Eu não posso ressuscitar dentro de você o Espírito Santo. Não que ele morreu, mas que você o apagou. Somente você. Somente você pode suplicar a Deus. Receba do cálice, segura aí na sua mão, segura o pão, até que todos recebam, até que o pastor também possa pegar. Mas venha no clamor do Espírito Santo mesmo. Receba o Espírito Santo. O Deus esquecido. Jesus soprou sobre você o Espírito Santo. Como ele soprou aos discípulos, ele sopra sobre você. Como ele soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, ele tem poder para soprar sobre a sua vida. Comamos do pão. Comamos do pão como símbolo da ressurreição de Cristo. Bebamos do cálice.
E ao beber, peça: Espírito Santo, ressuscita dentro de mim. Ressuscita dentro de mim. Quero orar mais um pouquinho com você, querido. A Tânia vai interceder, não vai dar tempo de orar por todos, mas ela vai orar por algumas pessoas. Mas eu queria que você falasse mesmo, querido, se você fosse enfático nisso. Que você dissesse: Espírito Santo, venha sobre a minha vida. Não tenha medo, querido. Não tenha medo, Pai. Não tenha medo, irmãos, que o Pai te contempla. Como pastor, eu queria soprar o Espírito sobre a tua vida. E sei que não tenho poder para isto, mas tenho poder para dizer: Pai, sopre sobre nós o teu Espírito. A obra sem ti é pesada. A obra sem ti é dura. E o pior de tudo, Senhor, a obra sem ti é morta. O pior de tudo é que a obra sem ti é infrutífera. É um ministério que não muda a vida de ninguém, nem mesmo a nossa. Por isso, Deus, por isso nós lhe pedimos: desça sobre nós, Espírito Santo, sobre cada coração, por mais duro que possa estar, sobre cada mente, por mais difícil de compreender que possa estar. Derrame o teu Espírito Santo. Meu irmão, abre a tua boca e vai falando: Deus, derrama sobre a minha vida o teu Espírito. Ressuscita dentro de mim. Sai de mim toda prisão, sai de mim todo medo, sai de mim toda cisma. Deixa eu ser usado, Senhor. Deixa eu ser atrevido. Deixa eu ser uma bênção. Igreja sem o Espírito Santo é reunião de gente para nada, para conversa mole, para oba-oba. Mas a igreja cheia do Espírito Santo é bênção, é destruidora do inferno, é destruidora de tudo que não presta, e é proclamadora de vida, é proclamadora de salvação, é proclamadora de restauração. Então seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo em nome de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Clame: Deus, eu quero, eu preciso, eu necessito sair de uma vida secreta. Eu necessito sair de uma vida de vergonha. Eu necessito sair de uma vida de medo. Eu necessito do Espírito Santo. Eu necessito de transformação. Venha sobre nós, Deus. Venha sobre nós, Pai. Receba o Espírito Santo na sua vida. Oh, Deus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Derramarei da minha água sobre o sedento. Te convido a orar com alguém, querido, a dar as suas mãos, a orar com alguém, dizer: Deus, por favor, deixa o teu Espírito fluir na minha vida. Eu não quero pensar nas consequências.
consequências vão ser maravilhosas, queridos. As consequências vão ser tremendas. As consequências vão ser inimagináveis. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh Deus, ressuscita o teu Espírito sobre nós. Aleluia. Aleluia, Senhor Deus. O Espírito Santo está sendo derramado sobre a tua vida. O Espírito Santo está sendo derramado sobre a tua vida, meu irmão. O Espírito Santo está sendo derramado sobre a tua vida, meu irmão. Faz tempo que Ele está prometendo. Mas o Espírito Santo está sendo derramado sobre a sua vida. Eu creio. Abençoa o teu povo, Pai. Abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, Senhor. Enche-nos do teu amor, que ninguém veja isso, Pai, como um espetáculo emocional. Que os gritos não sejam vazios, mas que a tua palavra possa cortar. Em nome de Jesus. Começa a agradecer Ele agora, queridos. Começa a adorá-lo. Começa a adorar o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua obra. Obrigado pelo Espírito Santo estar conosco. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Meu irmão, minha irmã, vamos aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Amém.